Bom, gente, finalmente nós vamos começar a falar sobre motricidade de membros inferiores. Tá? E, para começar, a gente tem que falar aí sobre a articulação principal dos membros inferiores, que vai envolver mais músculos, mais nervos, que é mais complexo e tem mais movimentos, que é a articulação do quadril. O objetivo da aula segue o mesmo princípio da aula de membros superiores. Vocês comecem a entender quais são os nervos, quais são os músculos envolvidos nos movimentos de membros inferiores e como examinar. Aqui eu trouxe a imagem do plexo para vocês irem vendo novamente, se familiarizando em como ele funciona. E eu queria frisar que no caso da musculatura do quadril e dos movimentos de quadril, praticamente todo o plexo vai estar envolvido aí. Muitos nervos desse plexo vão ajudar nos movimentos dessa articulação. Esse aqui é o nosso esqueminha, tá? Lembrando para vocês lembrarem como desenha o plexo, que vocês viram na parte de neuroanatomia do sistema nervoso periférico, né? Mas vamos ao que interessa agora. Quais são os movimentos do quadril, propriamente ditos, né? Bom, a gente tem a flexão do quadril, né, que é a flexão da coxa sobre a pelve, na articulação coxo-femoral. E nós temos a extensão, tá? Que é a extensão aí da coxa sobre a pelve, também da articulação coxo-femoral. Nós temos os movimentos aí de adução, né, em que o paciente aproxima a perna da outra, e a abdução, nas quais as pernas são afastadas. E, além disso, a gente tem mais dois movimentos que são a rotação interna, né, que é esse movimento aqui de colocar o joelho para dentro, acaba que o pé vai para fora, mas para lembrar, a gente tem que lembrar sempre que é em relação ao fêmur o movimento. Tá? Então, a rotação interna, o joelho vai para dentro. Na rotação externa, o joelho vai para fora. Beleza? Mas e aí, desses movimentos, quais são os nervos, quais são os músculos envolvidos? O primeiro deles, né, que é a flexão, o grande músculo que vai realizar esse movimento é o psoas, tá? O músculo ilio-psoas, que recebe aí como raízes as raízes de L1 até L4. L1, ela praticamente sai, ela não é do plexo, né? Então acaba que ela sai já da medula e já entra para inervar, ajudar na inervação do ilio-psoas. Mas as raízes de L2, L3 e L4 fornecem o psoas através do nervo femoral que está representado aqui. Tá? Ele atravessa o psoas. E para examinar, a gente tem que pedir para o paciente, solicitar que ele tente vencer a gravidade, por exemplo, levantando o joelho, ou tentando encostar o joelho na barriga, por exemplo. De preferência, antes de fazer uma resistência, ver se ele consegue vencer a gravidade. E depois, a gente tem que tentar vencer com a resistência. Observem que o médico aqui, o avaliador, ele não está palpando pessoas porque isso não é viável, né? Mas aí, no caso, o que é que essa mão faz, né? Ela evita que o pé fique sob a cama, porque o paciente pode acabar ajudando o movimento dele, forçando o pé contra a superfície. Então, a gente tem que tirar para tirar essa possibilidade aí de ajuda que o paciente pode ter para poder conseguir fazer o movimento. Aí vamos para o segundo movimento aí, que é a extensão, que é de função do músculo glúteo máximo, certo? Que é fornecido pelas raízes de L5 e S2 e pelo nervo glúteo inferior. É super importante, gente, vocês não confundirem, tá? O glúteo máximo é inervado pelo glúteo inferior. Músculo glúteo máximo, nervo glúteo inferior. Raízes L5 e S2. Para examinar, o paciente deve estar ou em decúbito lateral ou em decúbito dorsal. O decúbito lateral, às vezes, é até preferido, tá? Porque o paciente consegue ter mais facilidade. Só que só com decúbito ventral, é que o paciente pode ser testado contra a gravidade, né? Então, o De Jong, por exemplo, traz essa imagem que é justamente para isso. O paciente primeiro é testado contra a gravidade e depois ele vai tentar contra a resistência. Lembrando aí de, possivelmente, você vai conversar com o paciente, orientar que faz parte do exame, você deve palpar o músculo sendo testado. Tá? Próximo movimento é o movimento de adução, que é feito pelos músculos adutores, principalmente aí adutor magno, longo e curto, que são fornecidos pelas raízes de L2 até L4 e pelo nervo obturatório, esse aqui que passa pelo canal obturatório. Tá?
É um local, inclusive, que pode acontecer lesão, aí, por exemplo, com a hérnia obturatória e tudo mais. Então, esse nervo é responsável pela ativação dos músculos adutor longo, curto e magno e faz um movimento de adução do quadril. Que a gente pode testar com o paciente ou em decúbito dorsal, pedindo para ele aproximar os pés ou aproximar os joelhos, uma vez que eles estão afastados, ou até com o paciente sentado, em que a gente pede para ele aproximar ou afastar, aproximar no caso, né, aproximar os joelhos. Já o próximo movimento é o movimento de abdução, que é realizado pelos músculos glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata, esse daqui, que são fornecidos pelas raízes L4, L5, S1 através do nervo glúteo superior. Então, o glúteo médio e mínimo são inervados pelo nervo glúteo superior, tensor da face lata também, e ajuda aí no movimento de abdução, que a gente testa da forma oposta ao movimento de adução, pedindo ou para o paciente em decúbito dorsal afastar os pés, afastar os joelhos, ou com ele sentado para afastar os joelhos contra a resistência. O próximo movimento é o movimento de rotação interna, que também é realizado pelo glúteo superior. Só que aí o tensor da face lata não ajuda mais. É um movimento puramente do glúteo médio e mínimo, que é um movimento de rotação interna, que implica aí no joelho, né, entrar enquanto o pé se afasta da linha média. Então, o joelho se aproxima da linha média, o pé se afasta da linha média e é testado dessa forma. Pode ser testado com o paciente também em decúbito dorsal. Você ajuda ele a elevar o membro inferior de forma proximal, deixa ele fletido no quadril em 90 graus e pede para ele pôr o joelho para dentro. Bom, dessa forma você testa o glúteo médio, glúteo mínimo, nervo glúteo superior e raízes L4, L5, S1. E a rotação externa é um movimento contrário e é realizado pelo glúteo máximo, que é do nervo glúteo inferior, novamente L5, S1 e S2. Para testar, você pode fazer como nessa imagem, o paciente em decúbito dorsal, você flete a articulação do quadril e você pede para ele pôr o joelho para fora e o pé para dentro contra a resistência. Então, o exame é constituído disso, uma flexão feita pelo ilho-pessoas, que é inervado pelo femoral e recebe as raízes de L1 até L4. Extensão, que é feito pelo glúteo máximo, que é suprido pelo nervo glúteo inferior e pelas raízes L5, S1, S2. A gente também faz a adução, que é de função do nervo obturatório, dos músculos adutor magno, adutor longo e adutor curto, e pelas raízes L2, L3 e L4. Já a abdução é função do nervo glúteo superior através dos músculos glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata, raízes L4, L5 e S1. Rotação interna também é de função do nervo glúteo superior, também de raiz L4, L5, S1, mas o tensor da face lata sai da jogada, então é só glúteo médio e glúteo mínimo. E já a rotação externa é só realizada pelo glúteo máximo, que é inervado pelo nervo glúteo inferior e pelas raízes L5, S1 e S2. O reflexo de quadril que a gente pode obter é o reflexo do adutor, né, que a gente consegue ali percutindo, interpõe o dedo, né, no epicôndilo medial do fêmur, bem próximo ali à inserção dos músculos adutores, e percute. E o movimento que a gente vai ver, em geral, é a adução do membro ipsilateral. Lembrar que, nesse caso aqui, a existência de uma sinreflexia leve, ela é fisiológica, pode ser fisiológica, tá? Não quer dizer que tem liberação piramidal nesse caso. Outro ponto de obtenção desse reflexo é a sínfise púbica, e aí você vai ver a resposta bilateral em geral. E os pontos de exaltação são a espinha ilíaca anterosuperior e o processo apofisário, né, vertebral ou das vértebras lombares. O nervo é obturatório, os músculos adutor longo, magno e curto, e as raízes L2, L3 e L4. Até a próxima aula, a gente vai falar de joelho.